Olá a todos, obrigado pela presença de vocês nesse evento tão especial para a gente, que é a apresentação das novas graduações da Cesar School, os lançamentos do nosso vestibular 2025.1, que são os cursos nas áreas de cibersegurança e dados e IA. Para a gente conversar um pouquinho sobre esse momento tão legal, né, de trazer novos cursos assim que estão tão alinhados com as necessidades do mercado, eu convidei aqui nossos dois experts da Cesar School mais uma vez, para a gente bater um papo sobre essas áreas e sobre como a School pode te ajudar a alcançar uma carreira de sucesso nelas. Vou aqui dar as boas-vindas para Janaína Calazans e Everton Dias. Jana, boa noite. Você pode se apresentar para a gente? Posso sim, Lara. Boa noite para todo mundo. Meu nome é Janaína Calazans, eu sou gerente de ensino superior aqui da Cesar School. Massa. Boas-vindas. Everton, pode se apresentar? Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Everton Dias, eu sou coordenador de cursos tecnológicos aqui da Cesar School. Sejam muito bem-vindos. Maravilha. Bom, como aqui na Cesar School a gente não tem medo do futuro, estamos aqui para formar os profissionais do futuro, então vou começar trazendo uns dados bem bacanas, né, sobre a cibersegurança, que é uma das áreas que a gente vai estar abrindo o curso agora em 2025.1, né? Bom, desde o início da pandemia o cybercrime cresceu 600%. Isso é um dado bem alarmante, porque tem tornado os ataques virtuais uma ameaça crítica para empresas de todo o globo. Em todos os setores, segundo as Nações Unidas, a necessidade de profissionais especializados nessas áreas nunca foi tão urgente. Só no Brasil mesmo a lacuna entre demanda e oferta desses profissionais qualificados é enorme. Para se ter uma ideia, a gente precisaria aumentar a força de trabalho em 52%, mais da metade, para suprir as necessidades atuais. Isso representa 330 mil novos profissionais na área de cibersegurança para dar conta das vagas que estão em aberto, né? Essa escassez se reflete nas oportunidades, né? A gente vê, por exemplo, vagas de TI sendo supridas muito rapidamente, enquanto vagas de cibersegurança chegam a passar 79 dias abertas, né? O que é um tempo muito maior para você achar um profissional qualificado. E é por isso que a área de cibersegurança no Brasil é zero desemprego a taxa, sabe? Porque tem mais vaga aberta do que profissional capacitado para preenchê-la. Aí, diante disso, eu vou começar aqui perguntando para Everton. Tu pode nos contar, então, diante dessa lacuna no mercado, como esse conteúdo do curso voltado para a área de cibersegurança pode ajudar o mercado a preencher essas vagas? Qual é o conteúdo que a gente vai fortalecer, oferecer para esses estudantes, para eles se prepararem para essas vagas? Joia. Bem, Lara, vagas ociosas no mercado de tecnologia não é novidade para ninguém. Acho que todo mundo já ouviu em reportagens, jornais, todo mundo já ouviu falar que existem vagas ociosas no mercado de atuação de tecnologia, né? E quando a gente olha para mercados ainda mais específicos, feito o de cibersegurança, e aí também já expandindo para a área de dados e IA, a gente vê uma necessidade muito maior. E por que essa necessidade muito maior? Por conta do conhecimento, que também é muito específico. Então, o conhecimento que é requerido desses profissionais, que é muito específico para cada uma das áreas. Então, esse gap, ele aumenta quando a gente vai para áreas bem específicas, né? Seja ela a parte de cibersegurança, a parte de inteligência artificial, dentre outras áreas que já estão em movimento agora e outras que vão surgir ao longo dos próximos anos, que a gente ainda não tem essa definição. E quando a gente olha para a formação que vamos oferecer aqui na Cesar School, né, o de cibersegurança, o intuito é exatamente esse. Criar, né, tornar um profissional específico para atuar nessa área. Um profissional que ele vai ter os conhecimentos básicos de programação e ele vai aprofundar esses conhecimentos na área de cibersegurança. Então ele vai passar por diversos testes, né, diversos conteúdos ali, desde, como eu falei, né, a formação básica, inicial, a parte de fundamentos de programação, o que é uma programação, a construção do algoritmo, até mesmo evoluir para a cibersegurança em temas relacionados à atualidade, né, em IA, cibersegurança em IA, cibersegurança em IoT, fazer a parte de pentest. Então, tudo isso envolve esse conhecimento aprofundado. Então, não é algo simples, né? A gente tem no mercado, assim como tem essa escassez de mercado de profissionais capacitados para atuar em cibersegurança, também tem de profissionais para ministrar aula. Então, o desafio da nossa parte também é reunir profissionais com esse nível de conhecimento para estar passando para os nossos estudantes. Então, o desafio não é só da parte da formação, mas também do formador, né? Quem vai formar esses profissionais para atuar nesse mercado de trabalho futuro.
Massa, Everton. E assim, no material do curso que está disponível no nosso site, dá para ver que a matriz curricular está bem robusta, mesmo diante de um curso tecnólogo, né? A gente vai ter não só a introdução à computação, como você falou, mas também projetos voltados para conceitos de segurança da informação, criptografia, algoritmo, estrutura de dados, segurança e auditoria em sistemas de informação, enfim, muito completo. E como eu mencionei agora que a graduação é tecnológica, Jana, eu queria passar a pergunta para você trazer novamente aqui um pouquinho desse contexto, né? A gente já conversou sobre isso em outras oportunidades, mas para quem está chegando agora pela primeira vez, entender o que é uma graduação tecnológica e por quê, o que é que isso significa, né? E detalhar como funciona a nossa metodologia prática nesses cursos. Essa é uma pergunta excelente, Lara, porque muita gente tem dúvida, né, da diferença entre uma graduação tecnológica e um bacharelado, por exemplo, né? E até porque aqui na SESI School a gente oferece tanto graduações tecnológicas como bacharelados. Então, explicando de forma bem simples, a gente pode dizer que aquele bacharelado é o curso que ele é desenvolvido em mais tempo, né? E a graduação tecnológica é aquela que tem um foco na entrada mais rápida no mercado de trabalho, né? Mas que é importante dizer que eles dão ao formando, ao egresso, os mesmos direitos. Então, quem conclui uma graduação tecnológica, ele vai poder concorrer à vaga em concurso público, ele vai poder entrar no mestrado, no doutorado, da mesma forma que quem concluiu um bacharelado consegue. Né? Então, às vezes as pessoas entendem ou confundem uma graduação tecnológica com curso técnico. Não é isso, certo? A graduação tecnológica é um curso de nível superior, assim como é o bacharelado. Só que o objetivo desse curso ele é diferente. Né? O objetivo de uma graduação tecnológica é proporcionar que esse formando, que esse estudante, ele tenha um ingresso mais rápido no mercado de trabalho. Né? Então, a gente tem um foco na matriz curricular, que é um foco mais prático. Né? E aí entra a segunda parte da tua pergunta, que como é que a gente atua nessa graduação tecnológica? A gente atua da mesma forma como a gente atua no bacharelado. Só que o bacharelado, ele é um curso que vai ter mais disciplinas, né? Porque a gente tem mais tempo de desenvolver essas disciplinas. Na graduação tecnológica, a gente foca mais naquelas disciplinas com conteúdo mais prático. Mas o PBL, por exemplo, que é o core da SESI School, né? Que é a metodologia que a gente usa aqui e que consolidou a gente no mercado inovador de educação, né? A gente continua usando nas graduações tecnológicas, ou seja, aquele estudante que faz uma graduação tecnológica na SESI School, ele vai ter a mesma experiência de um estudante que faz um bacharelado. Né? Então, ele vai passar pelo PBL, ele vai ter os desafios para cumprir, ele vai fazer o trabalho em grupo, ele vai se desenvolver nas disciplinas, ele vai ter a oportunidade de viver o ecossistema do Porto Digital. Né? Então, ele vai ter a mesma experiência na jornada de estudo que um estudante de um bacharelado tem. Muito legal, Jana, pontuar esses benefícios, né, de estudar na SESI School, tanto numa graduação acelerada, como uma graduação tecnológica quanto no bacharelado, você vai estar inserido no ecossistema do Porto Digital, vai ter esse acesso, né, ao networking que você faz quando você está por aqui, conhecer pessoas, fazer projetos, estar nos eventos, isso tudo é muito precioso mesmo. A gente vê como faz diferença para os alunos. Como a galera se empolga mesmo, né? Recentemente tivemos o Hack and Play aí. Alunos das graduações tecnológicas, tanto de análise e desenvolvimento de sistemas, quanto do GTI, que são os outros tecnólogos que nós temos, estavam ativamente presentes, trabalhando por lá, mostrando seus projetos, né? O PBL também, que é a nossa metodologia baseada em problemas, também está presente. E eu acho que vale salientar também a questão do mobilidade internacional, né? Os intercâmbios também. Sim, acho que isso é excelente, é uma oportunidade que esses estudantes também vão ter, né? Que é, de repente, de fazer um semestre do seu curso numa instituição de outro país. Né? Então, hoje a gente tem convênios com várias instituições espalhadas pelo mundo que dá essa possibilidade do aluno ter essa mobilidade. Né? Então, ele continua com um vínculo na SESI School, mas vai ter essa experiência internacional para, de repente, tornar o currículo dele um pouco mais robusto, ter a chance de aprender outra língua, de conviver com pessoas, né, com outras culturas, de entender o que é que as pessoas em outros contextos estão fazendo, qual o tipo de tecnologia que está sendo utilizada. Né? Então, isso dá para o nosso aluno uma formação mais sólida, né? E torna esse conhecimento de mundo um diferencial do estudante da SESI School. Muito massa, é uma experiência de fato robusta estar por aqui, né? E eu vou Pode só complementar, acrescentar por favor. pouco a questão, além do programa de internacionalização, a gente tem programas de iniciação científica.
Isso é importantíssimo, certo? Quando a gente olha para dentro da Cesar School, independente do curso que estejamos trabalhando, a gente tem os grupos de pesquisa de cada área. Então, existe um grupo de pesquisa na parte de dados, existe um grupo de pesquisa voltado para a cibersegurança, existe um grupo de pesquisa voltado para a computação quântica, e o estudante ele pode estar se inserindo, né, participando desse grupo para aprofundar o conhecimento dele numa determinada área, numa área específica. E a partir daquilo, em conjunto com os profissionais, né, com os professores que temos aqui na casa, ele se candidatar a um programa de iniciação científica, onde o estudante ele recebe uma bolsa para estar aprofundando sobre aquele tema, estudando, ele vai produzir artigo, vai produzir material de relevância acadêmica. Então, ele começa a construir, né, como o Jana falou, aquela base dele, tornar aquela base sólida no campo que ele quer atuar. Então, quando ele vai para uma entrevista, mesmo que sendo estágio, é um diferencial enorme se você apresenta um artigo, se você apresenta um processo de iniciação científica, né? Se você participou de um projeto de iniciação científica, já é um diferencial daquele estudante para estar entrando naquela área, seja por estágio, seja para um modelo CLT definido. Então, a gente tem essas oportunidades para que o estudante ele vá construindo todo, né, o seu currículo, posteriormente ele ganhar o mundo, como a gente diz aqui. Sim, e aí complementando isso que Everton, a gente vai se completando aqui, isso que Everton falou, e pegando o gancho do que ele tinha falado inicialmente, esse processo de iniciação científica, por exemplo, torna esse currículo desse estudante mais completo, né? Porque a gente está tanto com o estudante que tem um perfil técnico, mas também com o estudante que tem um perfil acadêmico. E como o Everton tinha falado no início, o desafio da gente aqui é duplo. Não é só formar um egresso, né? Não é só formar um estudante, mas é também contratar formadores. Então, se abre uma nova possibilidade de campo de trabalho para esse estudante que está sendo formado aqui na Cesar School, que, de repente, ele pode ser, depois, um professor, né, que vai passar os conteúdos aprendidos, já que é tão difícil encontrar profissionais que lecionem nessa área, né, porque a maioria já está ocupando vagas em empresas, né, no mercado de trabalho. É importante também dar essa outra possibilidade de ingresso no mercado de trabalho, que é o ingresso como professor, né, em cursos de cibersegurança. E aí um relato real, um estudante recentemente me procurou dizendo que conseguiu um estágio exatamente por conta disso. Ele estava no processo seletivo, apresentou todo o material que ele tinha feito, então ele tinha, além da parte de código, né, disponível no GitHub dele, ele tinha publicações no Medium. Então todo o trabalho que ele fazia aqui na instituição, ele publicava um texto, não era nada complexo. Artigos, né? Explicando como foi feito, como funcionava, né, o modelo que tinha criado, e isso foi um diferencial para ele entrar naquela vaga de estágio. O próprio representando o processo seletivo, ele informou, isso aqui é um diferencial, isso aqui é uma característica que a gente quer no nosso colaborador, que ele seja também um divulgador, que ele explique o que ele faça, que ele ensine aos demais o que é que foi feito. Produza ciência, né? Exatamente. Produza ciência, produza conhecimento. E aí, eu acho que a gente está formando aqui um estudante que, mais do que codar, ele sabe relatar o processo. Isso. Né? Isso é um diferencial, porque você acaba formando também um gestor. Então, não é só aquela pessoa que traz o código, que produz o código, mas aquela pessoa que sabe o processo, né, daquela solução. É um perfil bem mais completo, né? E, de fato, que bom que você pontuou aí com uma história real, Everton, porque é o que a gente vê também, né? Não é incomum a gente ver alunos que viraram professores aqui nas especializações, por exemplo. A gente tem alguns casos, a gente já trouxe aqui alguns casos de pessoas que foram estudantes e passaram a ser docentes porque passaram por esse processo de aprendizado tão robusto, né? Isso é muito massa. E, enfim, sempre muito bom falar dos exemplos positivos da Cesar School, né? E vindo agora, puxando mais para o contexto de ciência de dados e IA, já que a gente explorou cibersegurança, eu vou trazer alguns dados também sobre dados, né? Porque eu acho que nos últimos anos está bem claro quanto a inteligência artificial se tornou onipresente. Isso é um dado que a Adobe traz. 77% dos dispositivos em uso apresentam alguma forma de IA. Atualmente, acho que o caso mais recente é o próprio WhatsApp. Até ele está agora com o IA embutida. Então, assim, não é por acaso, né? 72% das empresas globais já adotaram tecnologias em IA. É um aumento significativo em relação aos 55% registrados em 2023, né? De acordo com a CNN. E aqui no Brasil, 41% das empresas implementaram ativamente soluções de IA, né? Em seus negócios, de acordo com a IBM.
Então, são muitos dados que afirmam a importância e o crescimento mesmo dessa área, porque ela não é novidade para quem já está trabalhando com tecnologia, né? Mas definitivamente se popularizou dos últimos anos para cá. A inteligência artificial, principalmente a generativa, né? Tornou-se mais mainstream. E agora, olhando para essa área no curso, né, que a gente está trazendo uma formação em banco de dados com ênfase em ciência de dados e IA, a gente também vê uma diversidade de carreiras, né? Tipo assim, é impressionante como você pode ver as vagas abertas como engenheiro de machine learning, cientista de dados com foco em IA, visão computacional, especialista em deep learning. Everton, são muitas vagas de fato, né? Então, como é que essa graduação vai vir aí, né? Essa nossa nova graduação de banco de dados com ênfase em ciência de dados e IA, preparar o aluno para navegar entre essas opções, né? Assim, como se destacar com esse curso novo. Joia, excelente pergunta. Eu vou dar um passo atrás para te responder em relação a esse ponto, né? Quando a gente olha, tem gente ainda que tem uma certa desconfiança. Será que vai ter tantas vagas assim, né? Esse cenário, ele é real? Tanto em cyber quanto em dados? Eu vou fazer só um questionamento aqui, provocar vocês que estão em casa. Imagine que toda empresa, se ela ainda não é digital, não tem a sua parte digital, ela vai chegar um momento que ela vai precisar migrar para o digital, certo? Vai permanecer também alguns processos físicos, né, o que a gente chama ali de digital, mas vai ter a parte também digital. E a parte digital é exatamente essa parte que gera dados. Então, estruturar esses dados, né, entender esses dados, não é algo trivial, não é algo fácil. À medida que também gera dados, exige a necessidade de ter segurança sobre esses dados. Então, eu já tenho a minha bifurcação ali nos dois caminhos de cibersegurança e ciência de dados. E aí, quando a gente olha para a graduação, né, falando um pouco mais específico agora dessa parte de cientista de dados, ele é muito amplo, né? Como Lara falou, essa parte você tem diversas atuações. Eu até estava falando isso em uma aula na pós, sobre os cenários que pode ter. A gente pode ter um analista de dados que ele vai estar olhando ali para o BI, a parte mais de dashboards, fazendo uma análise mais descritiva dos dados. Tem a parte do engenheiro de dados, que ele vai começar a tratar os dados, vai começar também a fazer o processo de organização, né, mineração, limpeza dos dados, trabalhar com a parte de Big Data, Spark, Hadoop, essas ferramentas. E tem o cientista de dados. O cientista de dados, ele tem um guarda-chuva muito maior sobre ele. Então, o cientista de dados, ele entende de todos esses processos falados anteriormente, e também ele vai passar por uma questão de aprendizado de máquina, né, o que a gente termo em inglês machine learning, que para quem não conhece, quando a gente fala em machine learning, a gente está falando de inteligência artificial, certo? Então, esses processos de inteligência artificiais tem esse guarda-chuva imenso, né? Algo que ele está ali, vai aplicar o modelo e vai simplesmente rodar, como a gente diz. Tem todo um processo de preparação, né? Que parte, é um ciclo que a gente fala. Tem o entendimento do negócio, mineração dos dados, tratamento desses dados, criar novas filters, fazer todo esse processo até chegar no último pontinho lá, que é o processo de machine learning, que é a parte de predição. Então, quando a gente fala em IA, é um processo enorme. O profissional que domina isso de ponta a ponta, ele é muito raro. E as empresas já perceberam isso, e por conta dessa dificuldade, eles estão quebrando em blocos. Então, é mais fácil contratar um profissional que entende muito da parte de análise de dados, outro profissional que vai trabalhar com a parte de engenharia dos dados, outro profissional que vai se dedicar a modelos de aprendizado de máquina. Então, esse é o gap. Por isso que o número de vagas, se a gente olha para cá, tem aumentado bastante em diferentes níveis. E as empresas estão amadurecendo isso de uma maneira melhor. Quando eu olho 2 anos atrás, a busca era por profissionais sênior. Então, e aí o pessoal sentia essa dificuldade de entrar no mercado. Dizia, Everton, quando eu acho uma vaga, é de um cara sênior que entende de ponta a ponta. Isso já está se quebrando, né? Existe essa necessidade também, mas ele já está ali, né, se dividindo em N partes para que esses profissionais ele consigam entrar no mercado de trabalho numa parte específica e a depender ali do que ele queira e evoluindo dentro da carreira. Até ele, com o tempo, né, com a graduação, com o desenvolvimento, né, o lifelong learning dele, no aprendizado contínuo, ele vai desenvolvendo essas skills, né, essas hard skills, né,
perfil mais técnico e também as soft skills, né? Que está previsto. Temos disciplinas que buscam trabalhar essa parte também de software que hoje é muito exigido dentro das empresas. Eu achei legal também tu pontuar o lifelong learning, porque isso vem para o fato de que na Cesar School, o estudante que fizer uma dessas graduações, né, tanto o tecnológico em cibersegurança quanto o tecnológico em ciências de dados e IA, ele tem a oportunidade de se especializar nessas áreas na pós-graduação, porque nós temos especializações em cibersegurança e em engenharia de dados. Então, assim, o seu aprendizado aqui, ele não para na graduação, né? Você se torna um eterno Cesar School, assim. Exatamente. E quem sabe o seu projeto não pode virar um mestrado ou um doutorado, né? Porque também temos o mestrado e o doutorado em engenharia de software. E assim, a gente vai construindo esses profissionais tão robustos que o mercado precisa. Jana, você quer complementar? Eu quero dizer que a matriz curricular do curso é de ciência de dados, né? Banco de dados com ênfase em ciência de dados e inteligência artificial. Ela é muito bem preparada para abraçar tanto a área de ciência de dados como a área de inteligência artificial, né? Por isso que a gente diz que a ênfase do curso é nessas duas áreas, né? Então, a gente tem disciplinas como Introdução à Ciência de Dados, Engenharia de Dados, Análise e Visualização de Dados, duas disciplinas de Machine Learning, que, como o Everton bem disse, corresponde, né, a um trabalho com inteligência artificial, computação em nuvem Big Data, algoritmos e estrutura de dados, Deep Learning, né? E eu li um dado, né? Falando de dado, eu li um dado que eu achei bem interessante, que diz que 90% dos dados que a gente trabalha hoje foram criados nos últimos 2 anos. Caramba. Então, a gente imagina que o aumento por profissionais que saibam coletar, minerar, visualizar, analisar, interpretar e tomar decisões estratégicas a partir desses dados vai aumentar de forma exponencial. Né? Então, a gente entende que, como a gente falou de cibersegurança, né, que a taxa de empregabilidade é de 100%, né, a de dados ela já vem numa crescente. E a tendência é que essa crescente continue. Porque eu acho que a gente precisa entender que, daqui para frente, vai ser inadmissível uma empresa que continue tomando decisões baseadas em achismo. Sem olhar para os dados. Sem olhar para os dados. Exatamente. Né? Então, a gente cada vez mais, para tomar decisões assertivas e que garantam um desenvolvimento sustentável da empresa, a gente vai precisar olhar para os dados. Perfeito. Não é à toa que dizem que os dados são o petróleo do século XXI, né? Exatamente. E aí eu trago outro dado importante. Quando a gente olha, Jana puxou essa parte de matriz curricular, é importantíssimo aqui, o Cesar ele é referência na parte de inteligência artificial. Nós temos profissionais extremamente qualificados que atuam direto em projetos, né? Tanto na parte de IA quanto na parte de cibersegurança. Nós somos também centro de competência em cibersegurança. Então, quando a gente vai montar uma matriz curricular feito essa, a gente consulta esses profissionais. Então, quando foi montar a de dados, houve uma conversa com essas pessoas, né? Agradecer até a JP aí, se estiver olhando. A mesma coisa com o pessoal do Centro de Competência, Ioran, Milton, Érico, que sentaram, construímos juntos essa matriz curricular para que o cenário ele seja realmente voltado para o mercado. Sim. O que é que o mercado, a necessidade do mercado quer? Porque não adianta a gente dizer que forma pessoas em determinada área se essa área não tem conexão real com o mercado. Isso. Existe uma distância. Pontuar isso. Isso não faz sentido nenhum para a gente. Então, por isso que a gente pensa muito nisso, por isso que a gente tem a disciplina de projetos, que é exatamente o momento mão na massa, que ele vai ter contato com o cliente, que ele tem aquela estiga, né? Estou fazendo um projeto aqui com o cliente, possa ser que ele me contrate. Isso é real. A gente já teve equipes inteiras contratadas para estágio. Equipes sabe? Que trabalharam na graduação, projeto, e esse projeto agradou tanto o cliente que quando eles se formaram foram contratados. Exatamente, que evoluiu e a equipe toda foi contratada para estágio. Às vezes não esperou nem se formar. Lara, já foi durante a graduação, né? A gente tem uma taxa de empregabilidade bem alta aqui nos cursos da Cesar School. E alguns estudantes da gente, para não dizer muitos, já chegam no 8º período contratados como CLT. Né? Justamente porque a qualidade do profissional é tão alta, o nível é tão alto que o mercado não quer perder esse profissional. Porque essas vagas não estão abertas à toa. Né? Elas estão abertas porque é difícil encontrar gente. É difícil para reter ocupá-las. também, né? Isso, é difícil reter talentos, porque os profissionais dessas áreas, eles não ficam só aqui em Recife. Eles vão para outros lugares. É o nosso grande diferencial também, manter esses cérebros
em Recife, né? Não Isso. promover a fuga, assim. Claro que é sempre bom expandir, você viajar e tudo mais, mas também é muito importante fomentar a cultura local, né? A ciência made em Recife também. Com E eu certeza. achei ótimo, Everton, que tu pontuou aí sobre sermos um centro de inovação em cibersegurança, né? Porque como a César School é um braço do César, a gente não pode deixar de pontuar o quanto o César está envolvido com essas áreas de pesquisa também, né? A gente lançou recentemente o primeiro fórum em inovação em cibersegurança, lá em Brasília, com a Embrap. E o mais interessante é que nesse fórum a gente lançou o CISA, né, que é o Centro Integrado de Segurança em Sistemas Avançados, o novo Centro de Competência em Segurança Cibernética da Embrap com o César, né? E, enfim, a César School está totalmente alinhada ao que a gente vem desenvolvendo também no César enquanto instituição. Isso só mostra como a marca está fortalecida nos mesmos ideais, assim, né? E não é à toa, Lara, também, que o lema da gente é aprenda com quem faz, né? Porque a ideia é que a gente não tenha isso que Everton falou, que é esse descolamento da academia com o mercado. A gente quer estar integrado, porque não faz sentido, e a gente escuta muito estudantes, não aqui da César School, né, mas a gente escuta muito, no geral, estudantes dizerem assim, o que eu aprendi na faculdade eu não uso no mercado, eu aprendi de verdade quando eu comecei a estagiar. Não, o momento dele entrar no mercado e dele estagiar é o momento dele colocar em prática aquilo que ele aprendeu na faculdade, né? Então, a gente precisa garantir que o que a gente está oferecendo na matriz curricular está conectado com a prática do mercado de trabalho. Não adianta eu ensinar uma coisa que não vai ser usada no mercado, né? Então, a gente precisa garantir esse alinhamento e é por isso que a gente faz questão de que os nossos professores estejam no estado da arte daquilo que está sendo praticado dentro do mercado de trabalho. Maravilha. Então, vamos já finalizando aqui nossa conversa, né? Eu gostaria de ouvir de vocês dois, primeiramente Everton, agora que Jana falou, e depois Jana pode complementar. O que é que vocês diriam para quem está considerando se inscrever em uma das graduações, né, e construir uma carreira nessas áreas promissoras, mas ainda está se questionando, está lá com a página de inscrição aberta, encarando assim, pensando, será que eu vou? O que você poderia dizer aí para incentivar esses nossos futuros alunos? Bem, eu vou correr assim para uma coisa que eu tenho escutado muito nos últimos dias, né? As dúvidas. Everton, eu gosto muito das duas áreas, cibersegurança e ciência de dados. Eu não sei qual é que eu vou escolher. Eu vou dar um auxílio nisso, né? Então, o primeiro ponto é você analisar a matriz curricular do curso, né? O que está lá disponível no edital. Perfeito. A partir disso, você vai realmente pelo seu feeling, pelo seu sentimento de dizer, eu gosto mais dessa parte aqui, isso aqui me enche mais, assim, os olhos, né? Eu tenho esse gosto mais pela questão da estatística, né? Que o pessoal que vai para a ciência de dados. Eu gosto mais dessa coisa de infraestrutura, de software, de hardware, que faz o que tem por trás da cibersegurança. Então, é entender melhor o que é que você se sente mais confortável, o que é que gera mais uma curiosidade em você, porque esses sentimentos é o que vão levar você a sempre aprofundar na área e ser um profissional altamente diferenciado dos demais. Então, as duas graduações, não só essas, mas falando também aí para análise e desenvolvimento de sistemas, né? Gestão, tecnologia e inovação, elas são muito nesse sentido, do que é que você deseja, onde você deseja estar daqui a 2, 3, 5, 10 anos. O que é que você quer fazer para o seu futuro, o que é que você gosta, né? O que é que lhe atrai. Então é muito nesse caminho, e aí essa é a dica que eu dou para vocês que ainda está com essa dúvidazinha, essa pulguinha atrás da orelha para definir se vai para cibersegurança, se vai para ciência de dados ou qualquer uma outra graduação. Complementando isso que a Everton disse, eu diria o seguinte, que analise a matriz curricular, como o Everton bem pontuou, siga o seu feeling e pense o seguinte, você pode começar, por exemplo, ou por cyber, ou por ciência de dados, e depois ingressar na outra especialização e fazer uma casadinha aí, porque aí você estaria fazendo 2 cursos tecnológicos no tempo de um bacharelado. E você teria 2 graduações altamente específicas, né, nas áreas que hoje mais demandam profissionais no mercado. Então, eu acho que é ter um plano de futuro, sabe, Lara? É você parar e entender. Aqui a gente tem um setor de carreiras que ajuda também o estudante da César School, né, a se colocar no mercado de trabalho, a se preparar para o mercado, a preparar um currículo consistente, a se preparar para entrevistas, e que você precisa fazer esse plano de futuro.
fazer essa pergunta que Everton disse é muito importante. Onde é que eu me vejo daqui a 2, 3, 4 anos, né? E aí, em 4 anos, você pode ser um profissional com 2 graduações. Então, que tal se ver daqui a 4 anos graduado com 2 formações altamente específicas naquelas áreas que mais demandam profissional hoje no mercado de trabalho? Bem promissor, né? E assim, falando agora como apenas a Product Marketing Analyst da Cesar School, é uma coisa que você pode fazer também, é justamente se formar numa graduação tecnológica e fazer a pós-graduação no Cesar, da Cesar School também, na área que você não escolheu. De repente, você faz o tecnológico em ciência de dados e faz a especialização em cyber. Aí você vai estar completo também, novamente, em menos tempo, né? Essa questão da formação acelerada, eu acho que é um grande diferencial para quem quer entrar rápido no mercado mesmo. Estamos chegando ao fim. Eu queria agradecer muito, Jana e Everton. É sempre bom aprender com vocês. Vocês trazem sempre muita informação legal, né? Não é a primeira vez que estamos juntos aqui. O pessoal já comentou que a outra live com vocês foi muito rica e eu concordo. Então, assim, agradecendo por todas as informações e insights, né? E agora falando para quem está em casa, agora que você já conhece as nossas novas graduações, já sabe os detalhes, peço que também conheça um pouco mais da matriz curricular no nosso site, cesar.school. Lá vão estar todas as informações. Que não deixe de se inscrever e de ativar o modo Cesar School aí para investir nesse futuro promissor nas carreiras de tecnologia. Muito obrigada e até a próxima. Obrigada, Jana. Obrigada, Everton. Obrigada.